Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Retrato de uma Jovem em Chamas, um dos filmes mais belos de 2019. Só antes de começar a falar sobre o filme em si, eu queria explicar um pouco o porquê ele não é a indicação francesa para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Aconteceu na França algo parecido com o que aconteceu no Brasil. E aqui o Retrato de uma Jovem em Chamas seria mais ou menos o nosso Bacurau, no sentido de que é o filme mais reconhecido, era considerado o melhor filme, mas tinham dois filmes muito bons na briga. No caso da França, era Os Miseráveis, o outro, que também foi premiado em Cannes, assim como o Retrato de uma Jovem em Chamas. Mas Os Miseráveis, assim como A Vida Invisível, tinha a Amazon por trás, e aí o país acabou escolhendo esse filme por ter uma distribuidora maior, por ter mais dinheiro para fazer campanha e tal. E acho que a França não esperava que o Retrato de uma Jovem em Chamas tivesse tanto sucesso fora da França, tanto sucesso principalmente nos Estados Unidos, em festivais. Então acabou sendo indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro e no BAFTA, que aí as regras são diferentes do Oscar. E talvez se fosse indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar, tivesse mais chance até de ganhar do que Os Miseráveis, mas ainda assim eu acredito que Os Miseráveis chega na lista final de melhor filme estrangeiro. E falando ainda em Oscar, esse filme pode até aparecer no Oscar em algumas categorias. Não seria uma surpresa muito grande ele aparecer em fotografia, eu vou falar um pouco melhor o porquê. E até em direção poderia ser uma surpresa, mas seria uma surpresa até muito grande, porque ele acabou não aparecendo em nenhuma das outras premiações nessa categoria. E falando já em direção, esse filme é dirigido pela Céline Sciamma, em uma bela direção ao lado da diretora de fotografia Claire Maton, que é uma parceria aqui maravilhosa. E o que a gente está assistindo parece que é um quadro em movimento, então a beleza das imagens, dos enquadramentos, do posicionamento da câmera, dos movimentos de câmera, é como se fossem quadros pintados à mão, e isso vai fazer total sentido com a história proposta. Isso porque o filme conta a história da relação entre duas jovens, então uma delas tem um casamento arranjado e aí precisam pintar um retrato dela para mandar para o marido, para aí sim ela poder se casar. Só que ela não deixa ninguém pintar ela não posa para ninguém pintá-la. E aí entra essa outra jovem que vai pro local pintá-la, mas sem que ela saiba disso. Então ela vai ter que pintar esse quadro meio que pelas memórias, pelas conversas e pela essa relação que ela vai construir com a outra jovem. E essa premissa muito simples vai moldar toda a estrutura do filme e a relação entre as personagens. E isso vai estar muito interligado com a parte técnica, tanto com a parte sonora, da trilha sonora, como principalmente com a fotografia, porque, como eu disse, é como se fosse um quadro em movimento, é quase que como se o público fosse uma terceira pessoa, é quase como se o público tivesse pintando essas duas jovens, é como se o público tivesse pintando toda aquela cena que ele está testemunhando. Isso vai fazer total sentido com essa relação dos quadros, com essa relação da imagem, com essa relação da pintura que é muito forte aqui. Então isso vai aparecer nos enquadramentos, vai aparecer nos movimentos suaves de câmera, vai aparecer também nos contrastes, porque aqui o filme vai usar muito o claro e o escuro, o azul e o laranja, que são cores opostas, para criar esses contrastes até entre as duas jovens antes delas se aproximarem. E muito a questão do fogo também. Então o fogo aqui é muito presente nesse filme, e para quem assistiu o filme vai entender muito bem o porquê disso, até por ter chamas no nome do filme. E não só a gente está vendo um quadro em movimento, como a gente está vendo uma poesia em movimento. Então toda a construção do filme, tanto da narrativa quanto dos enquadramentos, tanto da fotografia, vai para um lado muito poético, para um lado muito belo. E aqui não é uma beleza aleatória, aqui é uma beleza que é completamente justificada, principalmente pelo roteiro. E isso vai aparecer muito aqui em planos detalhes, em reações, que todas essas sutilezas são muito importantes no filme. Como uma jovem está tendo que pintar outra, ela tem que perceber todos os movimentos, todos os olhares,
todos os gestos, todas as sutilezas da outra, mas ao mesmo tempo a gente percebe no filme que enquanto uma está observando a outra está observando essa de volta. E por isso essa narrativa vai funcionar muito bem, de uma forma até mais lenta, mas com esse lado mais sutil, com esse lado sem nenhuma pressa dessa construção que vai sendo construída. Então por isso eu toco muito nesse ponto dos gestos e principalmente nos olhares, como uma olha para outra, ou como tem essas risadas que meio que saem sem elas quererem. Então quando elas vão se conhecendo, isso vai refletir até muito na pintura, o quando uma está pintando e como ela vai avançando a partir do momento que ela vai conhecendo a outra melhor. E isso vai aparecer muito nessa construção gradativa da relação das duas. Então, mais do que só os gestos, mais do que só os olhares, a gente sente muito até a respiração delas, ou como essa respiração vai ficando até mais ofegante quando elas vão se aproximando cada vez mais, ou como aquelas risadas que saem de repente vão aparecendo cada vez mais, o olhar muda e vai se construindo aos poucos meio que uma tensão sexual entre as duas que em nenhum momento é forçada pelo roteiro. A gente sente essa relação crescendo, isso é muito importante, isso é muito atuação, mas isso é muito também texto e direção. Então quando chega o momento de verdade no filme, a gente já estava esperando por aquilo, não fica aquela sensação de, nossa, de onde surgiu tudo isso? Então é toda uma construção muito bem feita pela Céline Sciamma, ela tem um controle total do que ela está querendo passar aqui. Só que ao mesmo tempo que ela sabe construir tudo isso, ela sabe também como resolver tudo isso. Então ela não vai resolver, lógico, sem dar spoilers, mas ela não vai resolver tudo de uma forma muito mirabolante só para deixar o público feliz. Ela vai resolver toda a história de acordo com o que faz sentido com aquilo que ela tinha proposto antes. Mas nada disso funcionaria tão bem se não fossem as duas excelentes atuações centrais na Naomi Merlan e na Adèle Haenel. Então a gente sente as duas como se fossem pessoas reais, a gente sente o que elas estão sentindo, a gente sente essa aproximação delas. Então, assim, pra mim é um filme belíssimo, eu simplesmente amei Retrato de uma Jovem em Chamas. É uma pena que eu só tenha assistido agora em janeiro, porque esse filme provavelmente teria entrado no top 10 de melhores filmes do ano passado. Eu não poderia dar uma nota diferente, senão uma nota 10. Eu torço muito para que esse filme apareça no Oscar e para mim a Céline Sciamma aparecer em melhor direção seria uma grande surpresa. A gente está falando muito aqui da Greta Gerwig como a mulher mais forte para concorrer à direção, mas para mim a melhor direção do ano é a da Céline Sciamma. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou do filme. Passa também aqui no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. Eu vou escrever também um texto sobre esse filme para um site que eu escrevo. Também tem o link do outro site que eu escrevo sobre séries. Então passa aqui embaixo para conferir. Por hoje é só aí. Corta!